Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos infinitamente a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada, encarnados, que têm nos auxiliado nos nossos estudos, com a sua presença aqui na sala virtual, com os seus comentários, com os compartilhamentos dos vídeos aos outros companheiros. Muito obrigado a todos. Isto com certeza nos motiva a seguirmos adiante na nossa tarefa de semeadura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, nesta noite de 27 de maio de 2020. E aqui estamos chegando para mais um momento de estudo daquele livreto que já tem um tempo que iniciamos o estudo em relação a Espiritismo e o Centro Espírita. O que é? É um livreto de publicação da editora ID para nos auxiliar e para auxiliar aqueles companheiros que ainda não conhecem ou que conhecem pouco a doutrina espírita. Então, a editora ID, juntamente com vários companheiros, trabalhadores do Instituto de Difusão Espírita, elaboraram, na forma de perguntas e respostas, de forma resumida, 42 questionamentos sobre a doutrina espírita. Sabemos que é pouco, sim, é pouco, porque a doutrina espírita é muito mais amplo que isto. Aqueles que não conhecem, dá para ter uma noção o que é espiritismo e o que é o centro espírita. Logo em breve chegaremos aos questionamentos direcionados para o centro espírita. Mas hoje aqui nos encontramos para o sétimo estudo, o sétimo encontro de estudo em relação a este livreto, e hoje estudaremos sobre livre-arbítrio. Mas antes de chegarmos ao livre-arbítrio que nós encontramos aqui neste livreto, vejamos o que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarecimentos, logo no capítulo 1, no item 7, esclarecimentos sobre o Espiritismo, esclarecimentos acerca da missão do Espiritismo aqui na Terra. Então, os Espíritos amigos nos dizem o seguinte, que o Espiritismo vem cumprir no tempo determinado ou no tempo predito por Jesus o que ele mesmo havia anunciado. A notação de João, que pediria ao Pai, e o Pai enviaria para nós o Consolador, e que este Consolador ficaria conosco pela eternidade. Então ele fala que o Espiritismo vem preparar o cumprimento das coisas futuras. Então o Espiritismo vem para preparar e nos auxiliar neste preparo das coisas futuras. E, pois, acrescentam os espíritos amigos, que é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside, do Cristo que a preside, como igualmente a anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então Jesus está trabalhando há milênios na preparação desta regeneração que tanto nós falamos, que tanto nós comentamos ultimamente, que estamos passando por um período de transição entre provas e expiações para um mundo de regeneração. Sim, Jesus está trabalhando nesta
regeneração, nos auxiliando nesta regeneração e na nossa regeneração há milênios. Há milênios Jesus está trabalhando e nos convidando para trabalharmos também, porque um mundo regenerado, um mundo transformado, um mundo melhorado, precisa de moradores também transformados. Então, para habitarmos um mundo regenerado, necessário se faz que realizemos em nós a regeneração. Necessário se faz, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela classificação de mundos, feita por Kardec no capítulo 3º, e também lá no início, antes de Jesus, quando João o Batista pregava no deserto, ele nos chamava a atenção para a necessidade do arrependimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela classificação de mundos, Kardec anotou, inspirado pelos espíritos amigos, que para habitarmos um mundo regenerado, necessário se faz que pelo menos tenhamos arrependido. Aquele que se arrependeu e começou a trabalhar o seu processo de regeneração. Então é preciso trabalharmos, é preciso seguirmos adiante na nossa tarefa regenerativa, utilizando corretamente o nosso livre-arbítrio, porque nós sabemos também, como veremos aqui, que o nosso livre-arbítrio ele não é sem limite, ele é limitado. Não temos aí de forma ilimitada a utilização do livre-arbítrio. Então, os espíritos amigos responderam e os nossos companheiros anotaram aqui, neste questionamento que começaremos a estudar agora, da seguinte maneira: o que é livre-arbítrio? E aí nos dizem o seguinte: é justamente, livre-arbítrio é justamente a liberdade para agir, o poder de escolha, a capacidade de decidir. Então, o livre-arbítrio é justamente essa liberdade que nós temos de escolhermos o nosso caminho, de escolhermos a nossa trajetória. Mas como nós sabemos e veremos aqui, que este livre-arbítrio ele é bastante abrangente, embora ele seja bastante abrangente, ele é relativo. Ele não está naquele grau superlativo, mas ele está sempre naquele grau de relatividade. E é por meio dele que nos sintonizamos com ideias nobres ou com planejamentos mal intencionados, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as energias que emitimos, de acordo com a faixa vibratória, conforme eles nos chamam a atenção aqui, nós nos sintonizaremos com ideias, com energias nobres ou com ideias ou energias negativas, igual eles usam aqui, mal intencionadas. E aí nos diz ainda que esse poder de escolha é que irá determinar, esse poder de escolha é que irá determinar o nosso caminho, ou seja, a nossa tranquilidade ou a nossa agonia no futuro. O que nós estamos pretendendo, o que nós estamos fazendo para prepararmos o nosso futuro? E aí nos diz ainda que, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, que a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita ela é obrigatória. Então, se semeamos, teremos que colher. Não será o outro, não será o meu parente, não será o meu vizinho que irá colher em meu lugar. Serei eu mesmo que terei que colher o resultado do plantio que eu tenha feito, seja um bom plantio, uma boa semente ou um plantio equivocado. E aí, como nós sabemos, até mesmo no nosso pensamento, nós temos as nossas responsabilidades, temos o nosso livre-arbítrio, e é onde nós temos liberdade completa de agirmos, que é através do nosso pensamento, conforme nós encontramos na questão 833 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou: haverá no homem
alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Então, absoluta liberdade, ele nos responde: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias. Então, mesmo que você esteja amarrado, trancafiado, amordaçado, se você estiver com o seu instrumento físico, o cérebro, em condições de ser usado, você continuará pensando. Não tem como, não conseguiremos deter o nosso pensamento e ninguém conseguirá deter o nosso pensamento. No entanto, conforme eles nos dizem, nós seremos responsabilizados por tudo que pensarmos, já que o pensamento é energia. Então precisamos vibrar boas energias, porque com certeza seremos responsabilizados por todas essas matérias que estivermos gerando através do nosso pensamento. E aí avançamos um pouco mais na próxima questão deste livreto, nos dizem da seguinte maneira, na forma do questionamento: já que foi falado sobre a semeadura, que ela é livre, nós temos a liberdade, Deus nos concede essa liberdade de semearmos até um certo limite, e aí eles questionam da seguinte maneira: você diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é a lei de causa e efeito? Então, eles acrescentando, desdobrando esta semeadura livre, é o resultado, ou isso significa a lei do karma ou a lei de causa e efeito? Será que isto é, conforme Paulo de Tarso nos fala, sobre essa liberdade de semearmos, mas a obrigação de colhermos aquilo que semeamos? Se você semeou semente de jiló, consequentemente você terá como resultado uma colheita que você terá que fazer de jiló e não de abóbora. Então, se a semeadura, nós temos essa liberdade nesse campo para semearmos, com certeza, conforme eles nos falarão na sequência, com certeza isto que Paulo nos lembra é exatamente a lei de responsabilidade ou a lei de causa e efeito, ou como muitos gostam de falar ainda, a chamada lei do karma. Então, nos dizem a resposta deste questionamento da seguinte maneira: sim, partindo do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom, não temos dúvida nenhuma que Deus é a suprema e soberana justiça e suprema bondade e que ama indistintamente todos os seus filhos. Essa lei nada mais é o que, ou melhor, o de que um aprendizado com o intuito de fazer com que o homem vivencie as consequências das atitudes que tenha cometido nesta ou em outra vida. Então aqui ele nos diz que Deus nos ama a todos como seus filhos e que essa lei nada mais é do que um aprendizado. Então Deus nos concede a liberdade, mas nos cobra responsabilidade. Assim como nós, no nosso agrupamento familiar, nós que temos filhos ou que já tivemos filhos pequenos, à medida que eles vão crescendo e que vão cobrando as certas liberdades para agirem na vida, nós temos que ir mostrando para eles que esta liberdade de ação ela vem acompanhada com responsabilidade pelos seus atos. Então nós temos que ter essa noção que Deus também age assim na nossa vida. Quando nós atingimos aquela chamada idade da razão, que Deus nos concedeu a liberdade, é exatamente para que tivéssemos aquela certeza e já tínhamos a consciência também, e foi nos acrescentando esclarecimentos, que tudo o que fizermos na nossa vida terão consequências. E estas consequências
com certeza é o resultado desta semeadura. Então, o que estivermos semeando, amanhã ou depois teremos que realizar a colheita, sem reclamar ou reclamando, mas a colheita com certeza ela é obrigatória. E aí nos diz ainda que o que lhe proporcionará crescimento e aprimoramento moral. Então, se Deus não fosse essa suprema inteligência, esse supremo amor, essa suprema bondade e justiça, e não tivesse nos concedido o livre-arbítrio, de que forma nós cresceríamos? E se não nos cobrasse também a responsabilidade pelos nossos atos, de que forma nós cresceríamos? Mesmo assim, até os dias de hoje, a maioria de nós ainda temos aquela mania feia e equivocada de terceirizarmos ou querermos terceirizar as responsabilidades, principalmente em especial quando algo está dando errado na nossa vida, quando está indo de ladeira abaixo. Aí nós reclamamos, nós colocamos a culpa no outro, nós procuramos constantemente culpados que não seja eu, mas que sejam terceiros, e quando não encontramos um culpado, aí nós colocamos culpa num que normalmente não tem como se defender, nós colocamos culpa no chamado obsessor. E quando não colocamos, nós colocamos culpa até em Deus. Então, não são eles os culpados. Se algo está dando errado na minha vida, com certeza eu preciso fazer um estudo mais detalhado das minhas atitudes, que com certeza o resultado daquilo que está errado ou que está acontecendo de forma destrambelhada na minha vida, é exatamente resultado de escolhas que eu tenho feito nesta existência ou em outras. Mas com certeza Deus não está cometendo nenhuma injustiça, porque Deus é a suprema justiça. E ele, sendo assim, entrega a cada um de nós aquilo que é nosso. Deus não erra, Deus não entrega a você ou a qualquer um de nós aquilo que não é nosso. Ele não vai se equivocar o endereço de entregar o presente para cada um de nós de acordo com as nossas escolhas. E aí, encerrando esta resposta sobre esta semeadura, sobre a lei de causa e efeito, ele nos diz, ó, Deus não castiga, ou seja, não é de forma alguma, quando está acontecendo algo errado na nossa vida, não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga, mas um exercício prático, num processo educativo de nossa evolução. Ou seja, nós temos que ter a consciência, e muitos de nós já temos esta consciência, que Deus não castiga. Conforme João Evangelista nos fala, uma definição bem curtinha e clara, segundo João Evangelista, sobre Deus, ele nos fala da seguinte maneira: meus filhinhos, Deus é amor. Então, se Deus, e nós temos essa certeza que Deus é amor, Deus não se vinga, Deus não fica com raiva de nós pelas nossas atitudes equivocadas, porque Ele sabe esta energia cósmica que comanda tudo, a origem, a fonte criadora de tudo no universo, tudo que já existe, que nós conhecemos e a maioria que ainda desconhecemos e que ainda aparecerá no universo, porque Deus continua trabalhando. Tudo tem origem em Deus. Nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui se não fosse por Deus, pelo seu amor, porque fomos criados por amor de Deus e fomos criados para amar, para aprendermos a amar, assim como Jesus nos chama a atenção em relação à necessidade de aprendermos a nos amar como irmãos. E na questão 844, voltando mais uma vez ao Livro dos Espíritos, Kardec questionou: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Ou seja, o homem, nós que aqui nos encontramos no sentido genérico, gozamos desta liberdade desde o nosso nascimento?
Aí nos dizem os companheiros da espiritualidade, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, como já havíamos falado em relação aos nossos filhos. Como que os nossos filhos, pequenininhos, eles iriam ter condições de tomar, tomar decisões para as suas vidas? Então, com certeza, neste início, nós é que tomamos decisão. Nós somos nós quem escolhemos os caminhos para eles. À medida que eles vão crescendo, à medida que eles vão adquirindo condições para isto, aí nós vamos os auxiliando nessa tomada de decisão. Então é assim a vida, assim somos nós na nossa caminhada de seres imortais, da nossa criação, desde que saímos das mãos do Criador, naquela simbologia que encontramos lá na Gênese mosaica, quando recebemos o sopro divino. Então nós começamos o nosso trilhar, a nossa caminhada, e fomos adquirindo conhecimentos até chegarmos à idade da razão, e Deus nos concedendo liberdade, mas nos cobrando responsabilidade através da nossa consciência. E aí voltamos aqui ao nosso livreto para o último questionamento, para encerrarmos as nossas reflexões. Então, o próximo questionamento é da seguinte maneira, também dentro do livre-arbítrio, mas falando sobre dor. Como o Espiritismo encara as dores na vida? Como o Espiritismo encara e ensina sobre as dores na nossa vida? É porque errei muito em outras existências? Então, um outro questionamento, dois questionamentos no mesmo. Então, primeiro pergunta como o Espiritismo encara, como o Espiritismo ensina, como o Espiritismo nos mostra o resultado das nossas dores, e ainda se é porque eu errei. Será que é por isto que eu tenho errado muito em outras existências? E aí a resposta começa de uma forma muito clara e lúcida, principalmente já nos mostrando sobre a justiça e a bondade e ao mesmo tempo misericórdia de Deus. Deus é Pai misericordioso e deseja nosso bem. Então não é pelo fato de eu ter errado muito que eu tenho que sofrer muito. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua epístola aos irmãos de jornada, ele nos fala da seguinte maneira, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, assim Deus age na nossa vida. Eu posso ter errado muito nesta existência ou em outras, mas se eu começar a mudar de atitude e começar realmente a praticar a lei de amor, de justiça e de caridade na minha vida e na vida dos outros, com certeza esta prática do amor, este exercício do amor, vai cobrindo a multidão dos pecados. Não que a lei vai esquecer. Não, não vai esquecer e nem vai apagar, mas vai flexibilizando. Porque a lei divina, a lei de Deus, ela não é dura como muitos ainda imaginam, que ela seja inflexível. Não, ela não é inflexível. Ela é completamente flexível. À medida que nós formos nos transformando, ela vai flexibilizando na nossa vida. E aí eles seguem dizendo que a ideia de justiceiro, aquela ideia de Deus justiceiro, de um Deus sanguinário, não, esse Deus não existe. E Jesus veio nos mostrar o Deus amor. A ideia de justiceiro vem de nossa própria inferioridade e ignorância. Além disso, nem tudo o que acontece em nossa vida, na nossa vida atual, é fruto de existências anteriores. Então, mesmo nós, não nos colocando numa condição de mais esclarecidos, mas nós que nos denominamos espíritas, em muitas situações, se nós não prestarmos bastante atenção e ficarmos constantemente vigilantes, nós sempre colocamos culpa no passado
no nosso inventário, no nosso estoque de erros do passado, as consequências dos nossos sofrimentos de hoje. Então, temos como consequência, hoje estarmos sofrendo, a consequência pelo fato de que eu errei bastante em outras vidas. Não, não é assim. Igual eles nos esclarecem aqui, e é exatamente desta forma. Então, os resultados das minhas escolhas, que podem me trazer bastante dor na atual existência, via de regra, são escolhas equivocadas desta e nesta mesma existência. Nós nos equivocamos tanto que às vezes não conseguimos resgatar nem desta existência. Das outras existências, Deus, como é bondade, é amor, é misericórdia, ele não tem pressa. E ele não é justiceiro, ele não é um cobrador. E aí nos diz que a vida é repleta de acontecimentos pelos quais não temos nenhum controle. E o Espiritismo nos ajuda a analisar nosso comportamento diante de tais acontecimentos para que passemos a considerar as dores e as dificuldades como oportunidade de crescimento espiritual e moral. Então, as dores, os sofrimentos na nossa vida, nós temos que encarar, enxergar e nos comportarmos assim como oportunidade de crescimento e não como castigo, não como resultado de erros. Ah, eu errei muito, então por isso eu estou sofrendo muito. Não, na verdade oportunidade de crescimento. O que esta dor quer ensinar-me? O que estas dificuldades na minha vida estão querendo ou estão necessitando ensinar-me no atual momento? O que eu preciso aprender? E nós temos que também mudar aquela ideia equivocada de que não é possível ser feliz, que nós estamos aqui neste mundo para sofrermos. Não, a vida não foi feita para sofrimento. Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou a todos destinados à felicidade. O nosso destino, a nossa condenação, vamos colocar esta palavra condenação entre aspas, a nossa condenação é a mais belíssima e única condenação por parte de Deus, é a felicidade. Mas só que, como nós sabemos, a felicidade não é uma coisa que vem pronta e acabada. Nós temos que construí-la, nós temos que conquistá-la em todas as nossas atitudes do dia a dia. E é lógico que estas dores, estes sofrimentos, que vêm como oportunidade para o nosso crescimento e aprendizado espiritual e moral, ensinando, ou seja, tem como uma destinação ou como propósito nos ensinar tudo que é passageiro, ensinando que tudo é passageiro, que devemos colocar todas as nossas forças na superação, sem acomodação, com fé no futuro, sempre confiantes em Deus. Então aqui nos fala sobre aquela necessidade de estarmos constantemente confiantes, sem acomodação, com resignação, sem sombra de dúvida, porque resignação é bem diferente de acomodação. Então, ser resignado não é ser acomodado, porque muitas pessoas agem dizendo que são resignadas. Ah, não, Deus, eu sou resignado. Se Deus quis assim, que assim seja, e fica de braços cruzados sem agir. Não, de forma alguma. Resignação não tem nada a ver com acomodação. Então nós temos que sair deste comodismo, desta lei do menor esforço, mantermos a nossa fé firme no futuro e, sem sombra de dúvida, constantemente confiantes em Deus. Em Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, que nos concede constantemente oportunidades para o aprendizado. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui, aproveitando oportunidades que o Pai nos concede. Então não podemos desperdiçar estas oportunidades, porque uma outra oportunidade
como esta que estamos tendo nesta atual existência, jamais teremos, porque, como nós sabemos, teremos outras oportunidades, mas em ambientes completamente diferentes. Então, precisamos aproveitar todas as oportunidades da melhor maneira possível que forem colocadas no nosso caminho. Oportunidade do aprendizado, oportunidade de fazer o bem, e tendo sempre aquela consciência, conforme nos fala aqui, de que Deus está no comando constantemente, termos confiança e seguirmos adiante. E lembrando também que não estamos aqui nesta vida para sofrermos. Estamos aqui em busca do nosso crescimento, da nossa iluminação espiritual, porque a vida não nos foi destinada para o sofrimento. Estamos aqui em educação, em regime de educação. Estamos aqui também em tratamento, porque quase que 100% de nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre estamos ainda doentes e fomos mandados para cá, para esse imenso hospital, em especial aqui na Terra, esse imenso hospital para o tratamento, porque aqui é um hospital das almas e Jesus, o médico dessas almas. Então, que possamos seguir adiante com fé em Deus e Jesus como guia e modelo de todos nós. Paz a todos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela tolerância, pela bondade de vocês em nos ouvirem mais uma vez, pela caridade que praticaram nesta noite, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de tecermos estas reflexões acerca desses ensinamentos. E tenho certeza que tudo que falamos aqui, tudo que lembramos aqui, não falamos e lembramos para vocês, mas em especial a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos, exatamente por isto que estamos aqui, para aprendermos juntos. Um abraço fraterno e que Deus, na sua infinita bondade e amor, possa nos permitir em breve mais um encontro para continuarmos os nossos estudos e praticarmos no nosso dia a dia estes ensinamentos sobre os quais nós estamos refletindo. Paz aos nossos corações. Até breve, meus irmãos.